não era nem zica, né? Vamos falar a verdade, do Atuesta. Eu vou dizer um negócio para você, 3-0. Palmeiras enfrentou um adversário que sempre tem uma proposta muito defensiva, uma proposta de impedir o time que o enfrenta de conseguir bons resultados. A gente tem que relembrar o primeiro turno, né? Na estreia do Jair como treinador do Goiás, no primeiro turno, ele conseguiu parar o Palmeiras, ele fez 1-0. O Palmeiras empatar o jogo com o Rony, no finalzinho da partida, foi aqui, ó. Último foi lance, suado, rapaz. Foi um gol de voleio e tal. Hoje não, hoje o Palmeiras jogou muito mais à vontade. O Goiás não tem soluções ofensivas. Quando o Goiás precisa de soluções ofensivas, ele coloca 2 centroavantes na tentativa de impedir a progressão do adversário. Mas por dentro fica muito difícil jogar, porque o time do Palmeiras congestiona a faixa central do gramado, vai liberar as laterais. Nas laterais tem a velocidade dos jogadores do Palmeiras. Enfim, o Goiás se viu no emaranhado. Esse é um lance do Wesley, que ele consegue perder o gol 2 vezes no mesmo lance, né? É meio que difícil a gente dizer isso, né? É um jogador perder gol 2 vezes no mesmo lance. E o Everton faz essa defesa espetacular. Eu digo sempre, goleiro bom faz defesa normal, o goleiro excepcional faz a defesa complicada, a defesa difícil é o craque do gol que faz a defesa difícil. O time do Palmeiras ganha o jogo e, para mim, com sustentação, com demonstração clara de que poderia até vencer por mais. O Wesley teve pelo menos 4 oportunidades e desperdiçou as 4. O placar poderia ser maior para o Palmeiras. Tem um lance discutível, que é o lance do pênalti. Segundo gol, né? O lance do pênalti. Eu gostaria que o Simon pudesse depois nos ilustrar a respeito dessa situação, viu, Bruno? Então a gente já chama o Simon já para trazer então a análise desse segundo gol que a gente vai ver aí. E o gol do Palmeiras, rápido ali, né? Um contra-ataque, a bela bola do Gabriel Menino, né, Zé Elias? Depois a jogada do Dudu e a finalização do Carlos Alberto Torres ali. Você foi Que longe. isso? Você lembra a Copa de 70? Exagera também, né? Calma, Exagera, calma. calma. Teve a Copa de 86. Josimar. Né? É verdade. O Josimar fez um gol muito semelhante àquele. É. Mas o belo gol ali do Mike. E esse é o pênalti que a gente vai analisar já também, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Feliz aqui em refazer a minha dupla, né? Quer dizer, a minha não, né? A dupla de Rádio Globo. Opa! Né, durante 5 anos, eu, Pascoal e Oscar Ulisses. Então é sempre um prazer poder fazer o programa com o Pascoal, o qual foi meu professor e continua sendo, né? Em relação ao jogo, era o que nós estávamos esperando, né? Um time, como o Pascoal falou, né? O Goiás fechado, o Palmeiras explorando os laterais, tem a jogada, tem os corredores por dentro também. O time do Palmeiras é um time muito bom, né, em todos os sentidos. Ele se adapta àquilo que o jogo lhe oferece, né? Esse gol aí, acho que até você faria, viu, Bruno? Esse gol aí do Wesley. Ah, esse aí? É, mas o time Posso falar a verdade? Eu faria esse gol, Zé Elias. Você perdeu o pudor? Não, esse eu vou falar a verdade. Esse eu não faria não, viu, Zinho? Mas aquele primeiro lá eu faria sim, viu? Aquele primeiro eu faria. Aí sim. Não é, Zinho? Aí sim, aquele é isso primeiro que lá eu não ia perder, não. eu ia falar isso. Mas, de No novo, primeiro tempo você faria. Esse aí eu confesso que eu dei uma empolgada, mas do primeiro tempo eu faria. Mas de novo, né? O Scarpa de novo fazendo um belíssimo jogo, se apresentando, entendendo aquilo que o jogo... o Scarpa eu acho que é o símbolo desse Palmeiras, né? Como eu falei antes, o Palmeiras ele se adapta às situações que o time adversário lhe oferece e ele coloca as suas características dentro dessas possibilidades, né? E o Scarpa eu acho que é muito isso. O Scarpa ele consegue se adaptar taticamente às funções que o Abel lhe pede, mas só que com a qualidade que ele vem apresentando. Então ele sobra. Bate bem na bola, entende jogar atrás do... Quem fazia muito isso, fazia muito bem, o Zinho, eu acho que o Zinho jogou com ele e vai falar. Era o Alex Cabeça. Se posicionava muito bem atrás dos volantes, assim, era impressionante como ele sabia fazer esse posicionamento e toda hora livre para fazer o jogo. Então, hoje ele variou, né, Zé? Porque o Scarpa, quando ele entra, ele vem pelo corredor central. E ele vê possibilidades pelos lados do campo e ele também ele não perde o ritmo, né? Ele consegue fazer essa transição, né? Arrumar esse espaço entre linhas, é muito complicado. O jogador, ele é um cara que tem uma capacidade intelectual muito grande para entender o jogo. É difícil entender muitos jogadores que entendem o jogo, né? Taticamente, né?
gente está falando de um jogador importantíssimo para o futebol brasileiro, que foi o Zinho. Em relação a isso, né, as questões táticas e colocando as questões táticas e a sua qualidade técnica, o Zinho, por onde passou, ganhou títulos e foi um jogador importante nas equipes. E assim vem acontecendo com o Scarpa. E é interessante porque esse Palmeiras, como eu falei na abertura do programa, é um Palmeiras que não te dá a possibilidade de falar assim, não, esse Palmeiras corre risco de um time chegar, o Fluminense pode chegar, não, você olha esse time do Palmeiras, você fala assim, esse time vai sozinho e daqui a pouco deve bater campeão. Né? Porque aí são 2 pontos para a gente discutir ao longo de todo o programa e para ouvir também o Abel Ferreira, Zinho, aqui, né, em entrevista, até porque são 3 horas de programa, né, Zé Elias? Só isso. Mas assim, o Zinho, tem esse ponto do Palmeiras ter neste momento aberto 6 pontos de vantagem para o vice-líder, um pouco antes dele enfrentar uma série muito importante contra a Corinthians. Aí, Bruno, esse aí você fazia, Bruno. Esse eu faria. Esse eu já tava comemorando. Já tava. Mas tudo bem, infelizmente o mundo não perdeu a oportunidade de me assistir fazendo esse gol. Mas, Zinho, são 6 pontos que ele abre e ele roda o elenco para Libertadores. Tem isso também, né? Não, esse é o ponto, Bruno. Perfeito. Mais uma vez, boa noite para os companheiros. Ouvindo atentamente os comentários, né, do Zé Elias e do Pascoal, eu ia acrescentar isso e você tocou nesse ponto, né? Mais uma vez, o Abel administra bem o seu elenco, vai poupando, ele poupa os jogadores jogando, né? Ele não tira do jogo, não deixa fora do jogo. Mas você vê, fez 2-0, vai para o intervalo, ele já volta com mudanças. Né? Aí, assim, jogadores que estavam no banco, que provavelmente devem ser titular, não sei, de repente quer começar com o Rony, na posição que vinha jogando como atacante, primeiro atacante, e deixar, de repente, o Flávio Lopes de fora, no banco. Mas, assim, ele coloca o Rony, tira o Dudu, coloca o Scarpa, que é titular, mas no lugar de outro titular, que é o Veiga. Vai mexendo, coloca o Danilo no lugar do Zé Rafael, vai rodando, vai poupando, vai descansando, vai dando ritmo, ou mantendo o ritmo dos seus atletas. Assim, ponto mais um positivo ao Abel, né, que é um brilhante treinador, um estrategista e um cara que, além de rodar, ele dá moral para todo mundo, para todos os jogadores. Todo mundo se sente útil, né? É aproveitado. O Marcos Rocha está de fora. Entra o Mike e faz esse golaço. Né? Num jogo que a gente sabe que o Goiás tem uma característica forte de marcação. O Jair Ventura é muito bom treinador, é um cara tático, arma bem o time. É difícil de entrar na defesa do Goiás, mas você vê que o Palmeiras, na fase que está, momento que está, jogando em casa, com a sua torcida, jogadores todos entendendo o que o Abel quer, a coisa acontece, flui, e aí está todo mundo pronto para quarta-feira, para a decisão da Libertadores. Se você for pegar hoje, tirando o Gustavo Gomes, né, que esse joga toda hora, joga os 90, esse aí não sai nunca. Mas o time, provavelmente titular de quarta-feira, está inteirinho. Né? Agora botar o Gustavo Gomes na banheira lá de gelo, descansar ele, que ele sim, o Everton goleiro é diferente, mas o Abel já tem em mente tudo que ele quer, sabe que essa vitória era fundamental para manter essa vantagem e aumentar, né? Porque o Corinthians empatou, então olha para trás, tem uma gordura no Brasileirão, e aí ele pode agora focar única e exclusivamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro da Libertadores. Porque a sequência que vem pela frente, era importante o Palmeiras ter essa vantagem agora, manter, porque ele vem uma sequência agora, Pascoal, contra Corinthians, Flamengo e Fluminense, de confrontos diretos ali pela liderança. São exatamente os times que estão atrás dele. Então, com 6 pontos, acho que ele agora consegue até negociar ponto, né, em um jogo ou outro. E você vê que a diferença do Flamengo são 9 pontos, exatamente esses 3 jogos, né? O Flamengo aposta tudo nesses 3 jogos também, né? Para ele passar pelos 3 adversários, para chegar nesse confronto contra o Palmeiras, com a possibilidade de disputa do título, né? Disputa da liderança do Campeonato Brasileiro. Porque agora é taco a taco, é muito difícil você ver um time disparar em termos de pontuação. Mas disparou? Quando você abre, por exemplo, 6 pontos do segundo colocado, é uma boa margem. Quando você abre 7, é uma ótima margem. Quando você abre 9, é uma excelente margem. Porque o time que abre 9, ele não abre só 9. Ele tem que abrir 9 com mais uma rodada. Por quê? Porque precisa saber quantas vitórias ele tem e quantas vitórias ele vai ter em termos de chegada na pontuação que vai valer o título do campeonato. Então, o Palmeiras tem uma situação
cômoda nesse momento, mas é uma situação que ele não pode vacilar. É uma situação que ele tem que continuar vencendo. Agora, você vai tirar a possibilidade do Palmeiras na Libertadores da América? Eu não tiro. Eu acho que o Palmeiras tem um fator casa a ser respeitado, tem que ter um time a ser respeitado pelo Atlético Mineiro e o Atlético sabe disso. O Atlético sabe que jogar contra o Palmeiras no Allianz é muito complicado. E eu acho que agora o Palmeiras vira todas as suas baterias exatamente para a Libertadores da América. Como é que vai ser essa parte? Nossa, que jogo é esse? Jesus, que jogaço é esse do Atlético contra o Palmeiras no Allianz, do Palmeiras contra o Atlético. No ano passado, o Palmeiras conseguiu passar por conta do chamado gol fora de casa. Se isso valesse agora, o Palmeiras entraria com um certo conforto no empate. Mas não tem mais isso. Agora, todo empate leva para os pênaltis, todo empate. O que o Palmeiras precisa fazer? Vencer o jogo. O que o Atlético precisa fazer? Pelo menos empatar para levar para a penalidade. Ou então vencer o Palmeiras jogando no Allianz. É factível? É possível o Atlético fazer isso? Porque o Atlético tem um baita time. Mas pensando como o Palmeiras, vendo o time do Palmeiras jogar, você consegue enxergar as possibilidades, né? Como é que o Palmeiras é frio o suficiente para entender o jogo e ter psicologicamente as ações das partidas, principalmente dos lances mais importantes. Como é que os jogadores psicologicamente eles reagem nesses momentos de importância, né? Tem jogador que reage de uma forma. Tem jogador que em jogo grande, ele vira um monstro, cresce, aparece, Dudu. Esse é um jogador de jogo grande, né? A gente está vendo o Scarpa. O Scarpa está fazendo uma campanha excepcional. Parece que ele se libertou. Depois que ele anunciou a contratação dele para o futebol inglês, ele se libertou, ele está livre, ele joga solto. Parece que aquele garoto que encontrou a felicidade dentro de campo. E é isso que a gente vê no Scarpa. Eu acho que é um baita jogo, não vai dar para... Nossa, quem é que vai sair de frente da televisão para ver esse jogo? Mas eu acho, Pascoal, por exemplo, nós temos aí os confrontos, né? A gente tem Palmeiras e Atlético, depois tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, como o Bruno falou, né? São os 3 jogos que... Eu acho que, dependendo do resultado desses 3 jogos no Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras conseguir fazer os pontos que a gente pensa que ele consegue fazer, eu acho que dificilmente o Palmeiras deve perder pontos. Porque, como você falou, né, Pascoal? Não, são 3 vitórias e mais 1. Né? Mas para o Palmeiras perder o título, se ele conseguir colocar 9 pontos, são 3 derrotas. Quantas derrotas o Palmeiras tem no ano? 2. Não, no Campeonato Brasileiro são 2, né? Sim. Mas uma para o Atlético Paranaense e uma para o Ceará. Sim. E depois só... Um ano tem para o Chelsea, para o São Paulo. São Paulo na final do Paulista, tem para o São Paulo na Copa do Brasil. Sim, mas são 4 derrotas. Tem para o Ceará. Isso, além das 2 no Brasileiro, ele perdeu para o Chelsea na prorrogação. Sim. 90 minutos, a gente tem que falar de 90 minutos. Ele perdeu para o São Paulo na final do Paulista e para o São Paulo no confronto da Copa do Brasil, o primeiro jogo. São 4 jogos. Perdeu com a bola rolando no Campeonato Brasileiro para o Ceará e para o Atlético Paranaense. Sim, 4 derrotas. 4 derrotas. Você acha que o Palmeiras, com o ritmo que tem, com a regularidade que tem, e nós falamos aqui sobre rodar o elenco. O elenco do Palmeiras é muito equilibrado. Não tem uma disparidade técnica do titular, né, ou os considerados titulares, porque jogam as partidas mais difíceis para os jogadores reservas. A diferença é pequenininha, ela é pequena, ela tem mudanças de características muitas vezes que acabam compensando essa diferença técnica. Então você ganha uma outra característica, por exemplo, você tira um exemplo, você vai tirar o Scarpa, às vezes não está bem, tira o Scarpa e vou colocar o Wesley. Você perde um poder de armação, de bola parada, mas você ganha velocidade, né? Então, você tem variações de características que fazem com que o Palmeiras seja sempre forte. O Palmeiras sempre não vai perder, não, esse time vai entrar, não, esse time não vai me convencer, esse jogador... Às vezes um jogador pode até não convencer a torcida, mas o todo do Palmeiras acaba elevando o nível desse jogador. E isso daí para um campeonato, para você conquistar um título, nessas 3 partidas que Você acha que essa sequência, esses próximos 3 jogos são os decisivos aí do campeonato? Eu acho que são. Eu acho que para mim são os decisivos, porque se o Palmeiras conseguir aumentar a vantagem do Corinthians, do Flamengo e do Fluminense, eu acho que o Palmeiras
consegue jogar mais tranquilo e olhar para frente. Porque esses times aqui são times que têm um poder de reação, um poder muito forte. Você olha o Flamengo chegando, do jeito que está jogando. Você vê o Corinthians, que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ela é muito grande. Mas desses três, eu vejo o Corinthians ainda um pouco mais atrás. Porque eu vejo o Fluminense jogando um futebol mais convincente que o Corinthians. Eu vejo o Flamengo jogando um futebol mais convincente que o Corinthians. E eu acho que nesse caso o Corinthians seria o terceiro, né? Primeiro o Flamengo, depois o Fluminense, depois o Corinthians, para chegar num confronto contra o Palmeiras num campeonato brasileiro de pontos corridos. Você tem o confronto Corinthians e Palmeiras. Mas depois o Corinthians jogará com outros times. Né? Então, sim. Essa rivalidade ela não vai ser vista contra as outras equipes. Então, eu acho que isso acho que o Palmeiras pode colocar uma vantagem e não perder, não. Porque desses 3 jogos, nessa sequência que a gente está destacando, só o jogo contra o Flamengo é no Allianz, né? Certo? Só o jogo contra o Flamengo é em São Paulo. O Palmeiras ele vai visitar o Corinthians no domingo que vem. Sábado. E o Palmeiras é o time... Sábado, Pascoal? Sábado, o jogo é sábado. O Corinthians e Palmeiras é sábado. Mas tem um ponto, né, Bruno? Tem um ponto nisso daí. Qual é, Zinho? Não, porque assim, no meio desses jogos, tem duelos, né? Pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Então, pensar o seguinte, o Corinthians já joga agora no meio de semana, terça-feira, uma decisão contra o Flamengo. A vantagem é grande do Flamengo, não passando, já tem uma pressão maior para ir para o clássico contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras também vai jogar contra o Atlético, mas o Palmeiras decide em casa, né? Contra o Atlético, tem essa parte emocional, está perdendo 2-0, foi lá, buscou o empate. Eu não vi a escalação do Atlético no jogo que vai acontecer agora contra o Atlético Paranaense, se o Cuca lá vai poupar, não vai poupar, porque precisa também ficar vivo no Brasileirão. Mas aí pega o Corinthians. Mas o Corinthians também já tem que pensar que na semana seguinte ele vai ter que tirar uma vantagem do Atlético Goianiense na Copa do Brasil, porque ele já está perdendo 2-0. Então, assim, o Palmeiras, depois do jogo contra o Atlético da Libertadores, ele vai ter uma semana cheia de treinamento. Então ele pode ir com o time principal contra o Corinthians. E o Corinthians vai com o principal contra o Palmeiras, porque no meio de semana ele tem que ir com tudo para tentar tirar a vantagem do Atlético Goianiense. Depois ele vai pegar o Flamengo. O Flamengo também está envolvido aí na decisão com o Atlético Paranaense. Então, até nesse momento de uma decisão de Campeonato Brasileiro, de uma manutenção de liderança aumentando a vantagem, o Palmeiras vai chegar mais inteiro fisicamente, me parece. Se a gente for pensar que o Palmeiras queria estar na Copa do Brasil, até reclamou muito a presidente do lance, que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas ele não estando, o Abel vai ter mais tempo para recuperar e trabalhar esse time para essa sequência que é difícil, mas que ele vai estar fisicamente mais inteiro que esses outros times. Porque depois do jogo contra o Corinthians, no meio de semana o Flamengo vai jogar uma partida difícil contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, que é o que o Zinho está destacando, e o Palmeiras vai ter essa semana de folga de trabalho. Só em cima do que o Zinho falou sobre o Atlético Mineiro, vamos ver a escalação do Galo? Saiu agora, tá? A escalação para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Zinho estava na dúvida se vai com força máxima ou não. Vamos dar uma olhada. Everson, Guga, Igor Rabelo, Nathan Silva e Dodô. Reserva. Alan, Nacho, Pedrinho, Pavon, Sacha e Vargas. Tá bem mexido aí, hein, Zé? Tá pensando no jogo contra o Palmeiras. E é a lógica, é o normal, né? O Alan vai jogar porque o Alan precisa de ritmo. Ele não jogou contra o Palmeiras, estava suspenso. Sim. Então o Alan deve voltar nesse jogo e deve jogar contra o Palmeiras também no meio de semana, porque ele é titular como primeiro volante. Mas aí só tem um volante e tem 2 meias. O Atlético Paranaense também deve vir mexido, né? Tá mexido lá, ó. Bento, Orejuela, Matheus. Orejuela. Tá todo reserva também, ó. Tem o Vitor Roque ali, que às vezes joga, né, ou não, mas agora o Pablo tá de volta, mas é todo reserva também. Os goleiros estão mantidos, né? Tanto em Palmeiras quanto no Atlético e agora no Atlético Paranaense, né? Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernandes e o Pedrinho. O Alex Santana também é um time bem reserva, que vai... Eu acho que o Atlético Mineiro, tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense, eles fazem o correto. É o correto.
né? Porque o Atlético Paranaense sabe que o jogo lá na Argentina Claro. não é para muitos. Ganhar lá é para poucos. Então, ele sabe o que tem que fazer. Sabe? E a gente sabe que o Filipão tem também o seu formato de jogo. Tem que ser adotado. É complicado ganhar do Estudiantes na Argentina. E o Atlético Mineiro tem que vir inteirão. Até o Hulk não gosta de ficar de fora. Não. Quem disse que gosta? Ele não está participando do jogo, não começa jogando. Tô imaginando... Essa é a diferença do Abel, né? E do elenco, né, Zinho? O elenco do Palmeiras dá essa Não, possibilidade. ele não tira os 11, né? Ele não tira os 11. Não. Ele mescla, né? Eu lembro... Ele faz nos 90 minutos metade de um time titular e metade do outro. Isso. Zinho, se você... você me corrija se eu estiver errado, por favor. Quem fez muito isso na época que chegou aqui e mexia um pouco a cabeça dos nossos times aqui foi o Jorge Jesus com o Flamengo. Ele não tirava todo mundo. Ele não tirava todo mundo. E ele levava todo mundo para o banco. No meio do jogo, de repente, ele começava a colocar os caras. Porque hoje, no caso do Palmeiras, foi o que o Zinho destacou. 3 titulares não participaram porque estavam suspensos. 3 da defesa, os 2 laterais e o zagueiro. Marcos Rocha, o Piquerez e o Murilo. Certo? Os outros, ele dividiu. Metade joga um tempo, metade joga outro tempo. Então, o Dudu, o Veiga, o Zé Rafael, esses jogaram o primeiro tempo. O Danilo, o Danilo, o Scarpa e o... Quem que entrou? O Rony entraram no intervalo. No segundo tempo. Já entraram no intervalo, já entraram logo de cara. Você dá ritmo para os caras que estão de fora, mantém o ritmo para quem está jogando, né? E dá um alento para todos que estão jogando, que estão no banco. Fala, eu posso entrar. O cara que entra no jogo hoje, fala assim, eu vou arrebentar, porque no jogo contra o Atlético, se ele precisar, eu estou aí. Então, são várias formas de você administrar vestiário, que é muito bom, além da confiança que ele tem, né? De falar para os jogadores, olha, vamos treinar, vamos fazer isso, que o jogo vai fazer isso vai acontecer isso no jogo. E as coisas que normalmente ele treina, e nós temos visto e conversado com algumas pessoas, geralmente está dando certo. Então o jogador acredita mais ainda nele. Né? E um cara que definitivamente ele resgatou é o Gabriel Menino. Hoje o menino jogou bem de novo. Mas posso falar uma coisa? Pode. Assim, eu acho que tem muito da mão do Abel, perfeito. Mas tem um recado também quando mandam embora o Gabriel Veron. O Gabriel Veron ou... sim, o Desculpa. Patrick. O Patrick antes ou o Veron? O Patrick, beleza. Uhum. Só que essa do Veron, quando o Veron sai do jeito que saiu, da forma que foi, tem um recado. Uhum. Tem um recado. Acho que o Gabriel, o menino entendeu alguma coisa. Sim. Né? E o recado se avoluma quando tem o problema do Renan. Sim. Também. Isso tudo se agrava, né? Inclusive para o Renan, tudo se agrava nessas situações. O próprio Abel Ferreira tinha prometido para a Leila que tentaria recuperar. Ele falou, vou tentar recuperar, vou dar oportunidade para o Gabriel Menino. Ele tinha se compromissado com a presidente do Palmeiras de recuperar o Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino tem múltiplas funções. Ele joga de volante, joga de lateral, joga de meia, joga aberto pelo lado. Então, esse jogador o Palmeiras não queria perder. Então, o que ele fez? Ele o Abel de meia, né, deu oportunidade para ele. Digazinho, por favor. Não, como você falou aí, ele no jogo de quarta-feira contra o Atlético, ele entrou de meia, não entrou de volante. Não, e hoje ele já jogou de primeiro volante. Terceiro bom jogo seguido dele, porque contra o Internacional ele fez o gol, até. Contra o Atlético, como o Zinho destacou, ele entra e dá fôlego para o time, num momento de adversidade. Ele dá fôlego e dá liberdade para o Scarpa. Também. Ele deu fôlego e deu liberdade para o Scarpa, porque ele deu sustentação no meio-campo para o Scarpa trabalhar, ou aberto pelo lado, ou flutuando entre os volantes, como ele gosta de fazer. O jogo de meio de semana mostrou isso. E hoje o Zé Rafael também jogou bem, enquanto esteve em campo. Porque o Palmeiras hoje jogou sem ter um volante típico primeiro volante, o homem de marcação. O Palmeiras não teve hoje o primeiro volante no começo da partida. Porque o Zé Rafael com o menino, eles faziam uma marcação meio que você passou e eu fico, eu fui e você fica. Estilo anos 90, né, Pascoal? Estilo anos 90, né? Que os dois volantes faziam isso. Não, um vai, o outro fica. Vai ali, outro fica em diagonal. O Zinho tá rindo, mas ele sabe. Zinho, era assim, lembra? Um volantão, normalmente tinham dois volantes, um com a perna esquerda e a perna direita. Eu lembro muito bem o que você fazia, né? Eu vou sair, mas você cola e dá um carrinho no Zinho, não deixa ele jogar, não. Não, agora ele é meu, deixa ele comigo. Era um pouco assim. Mas Zinho, de fato, é um jogador que acho que ele
Eu acho que o Abel talvez sempre tenha contado, mas agora o torcedor também não torce mais o nariz quando vê que o Gabriel Menino é opção. O Abel, assim, nitidamente, ele chamou a atenção publicamente dos garotos que estavam empolgados, extrapolando, né, no fora de campo. Assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui atleta também, fiz as minhas festinhas também, quem não fez, então não vou eu aqui julgar. Agora tem um momento para isso, tem a hora para isso. Há tempo para tudo, né? É até bíblico isso. Então, assim, os garotos, de repente, até quem está perto deles, Patrick foi embora, cara. O Verón saiu agora, poderia ter sido vendido por mais. Cara, não vai jogar fora, você está no Palmeiras, camisa pesadíssima, clube gigantesco. Você chegou à seleção brasileira como lateral direito, na seleção principal. Caiu de produção, aí eu não sei se foi esse excesso na sua vida particular, mas ele é muito bom jogador. E aí o Palmeiras tem que usar a sua comissão técnica, os seus diretores, as pessoas para chamar, porque tem muita qualidade o garoto, o menino. Eu acho ele muito bom jogador, além de ser esse cara versátil. Você vê que assim, o Palmeiras perde o Jailson, machucou. O Atuesta, contratado, não encaixou, fez um belíssimo gol hoje, até de perna esquerda, mas não foi o esperado até o momento. Então, você tem numa cria, num garoto que surge ali, que é uma revelação, que tem potencial, você vai abrir mão disso também? É claro que o Abel, com a sua comissão técnica, até os jogadores, cara, oportunidade, perdemos o Jailson, infelizmente, né? Bom volante, o cara que veio aí contratado para ajudar e ajudaria muito, até ajudou no início, mas, assim, o Palmeiras não foi para o mercado para buscar um outro volantão. E aí o cara, como tem essa qualidade, essa versatilidade, o Gabriel Menino, cabe ao clube também chamar, disciplinar, educar e o garoto querer também. E eu acho que ele está querendo. E ele não carrega a bola, né, Pascoal? Nos lances de hoje era assim, enxergava e quebrava a linha no passe. No lance do primeiro gol, o Navarro vai para a disputa de bola com o zagueiro adversário, sofre a falta e o árbitro manda seguir o lance, e ele dá um tapa de primeira. Ele não prende a bola, ele já vê o companheiro livre do outro lado, o Dudu, ele já dá um tapa na bola, que é para chegar lá na frente e resolver a questão, Ele vai dar esse tapa na bola aí, Deu um tapa na bola pro Dudu, já resolveu o problema. Se apresenta, né, Pascoal? Ele dá o tapa e vai, Não, porque é a característica dele, é acompanhar, ele bate bem na bola de fora da área. E aí vem o Mike e enche o pé para fazer o gol. Essa é a melhor versão dele. É isso que ele fazia na base. É isso que o Palmeiras está interessado em contratar o volante Hernani, ex-Atlético Paranaense, que está jogando no Gênova. O Palmeiras quer contratar o jogador por empréstimo. O Gênova gostaria de fazer o negócio por 3 milhões de euros. E o Palmeiras está ainda forçando para ver se consegue liberar o jogador por pelo menos uma temporada com o compromisso de que, se tiver número de jogos, aquelas situações que são colocadas no contrato, contrata o jogador em definitivo depois. Então o Hernani, volante que foi do Atlético Paranaense, tem 28 anos, é o objetivo como primeiro volante, porque há uma perspectiva também de que o Danilo possa ser negociado ainda nessa janela. Existem equipes inglesas... Nessa, Pascoal? Vai acabar agora, né? Está acabando a janela. Existem equipes inglesas interessadas Mas sair antes no do Danilo. campeonato acabar? Não sei se o Palmeiras entrega agora. Tá. Não sei se entrega, mas há um interesse. Né? A Leila falou que não, mas ela também falou que não venderia ninguém e vendeu o Gabriel Verón. Palmeiras, se eu não me engano, fechou com déficit de 30 milhões. O trimestre. O trimestre, né? Eu vi. Se chegar uma boa oferta, você, além da... Você vai olhar, não tem como você desperdiçar, né? Falar, não, tudo bem. Mas você primeiro também tem vários fatores. Você vai olhar o jogador, claro, o staff do jogador, o sonho do jogador, né? O que pesa, porque assim, você jogar hoje numa Premier League é uma coisa interessante para qualquer atleta em termos de carreira. Eu não sei qual time inglês, né? Porque se fala muito sobre os times ingleses que estão atrás do Danilo. Eles não vão vir com um papel de bala. Eles não vão oferecer um papelzinho de bala, porque eles sabem o jogador que é, a importância dele para o Palmeiras, a idade, que é uma idade
Ele tem o quê? 19 anos, menino? 21. 21? Ele tem 21, né? Ele parece que tem 30 jogando. A tamanha facilidade e experiência que ele joga, personalidade, não é nem experiência, a personalidade dele. Então, os caras que estão observando esse menino já há um bom tempo. Então, eles sabem do valor e o que eles podem oferecer. Vai oferecer papel de bala, a condição financeira do Palmeiras, a Leila vai falar, não, isso eu não quero. Eu quero o mais próximo, ou senão a multa. Aquilo que vai acontecer. E provavelmente os clubes devem chegar a uma oferta razoável. E depois você tem que tentar convencer o jogador, né? Porque chega um dinheiro vai chegar o dinheiro para o clube, se chegar, mas chega também a bolada para o jogador, né? Claro. E essa bolada aí não deve ser pouca coisa, né? Porque ele já tem um salário bom.